Oi, gente, bom dia. Vamos começar nossa sexta-feira, né, com a nossa aulinha de história. Bom, nós vimos aí, né, desde a proclamação da República, Primeira República, era Vargas, e agora a gente está em ditadura militar, e agora no processo de redemocratização, né, onde a gente começa a eleger nossos presidentes novamente. A gente viu por último o governo de Fernando Henrique Cardoso, que teve início lá em 1994, e agora a gente vai falar de um período bem mais recente da história, né, que foram os governos do PT, tá? Vocês já eram nascidos numa parte do governo do PT, né, no governo da Dilma Rousseff, e hoje a gente vai estudar um pouquinho o que aconteceu nesse período, tá? Então, os governos de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em 1º de janeiro de 2003. Após 42 anos, um presidente eleito pela população passou a faixa presidencial a outro, também escolhido nas urnas. Né? Teve esse momento aí da posse onde Fernando Henrique Cardoso, aqui, passou a faixa para o presidente Lula, né? Ele teve essa troca amigável aí de governo, né? Ele passou a presidência da República para o presidente Lula. Fernando Henrique, vocês lembram que no Brasil o presidente, o mandato dura 4 anos, ele só pode ser reeleito uma vez, né? Então Fernando Henrique, ele nem que ele quisesse, ele poderia se candidatar de novo, porque a Constituição não permite. Ele cumpriu 2 mandatos, então ele teve que sair. Então Lula assumiu aí seu primeiro mandato, Lula bem novinho lá em 2003, né? Lula manteve a política econômica de FHC. FHC é a abreviação de Fernando Henrique Cardoso, para o controle de gastos públicos e da inflação, além de priorizar a política social, lançando novos programas sociais e de transformação de renda, como o Fome Zero, que visava atender pessoas mais pobres, garantindo a alimentação básica, e o Bolsa Família, por meio do qual cada família de baixa renda que mantivesse os filhos na escola receberia um valor mensal para o auxílio de necessidade básica. Esses programas elevaram os índices de popularidade de Lula. O governo Lula é muito conhecido pelas questões sociais, né? As coisas que ele fez para os mais pobres. Como candidato à reeleição em 2006, Lula enfrentou denúncias de corrupção que envolviam pessoas da base aliada e membros do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, né? O PT. Mesmo em um contexto aparentemente desfavorável, o presidente venceu as eleições daquele ano. Gente, o Lula foi um presidente extremamente amado. A população amava o Lula. O Lula era muito querido. O Lula teve 89% de aprovação no seu mandato, né? Então, ele foi o primeiro mandato do Lula. Ele foi um mandato presidencial onde as pessoas estavam ali saindo de um período de um governo de direita, né, do PSDB, um governo que privatizou, lembra que privatizou muitas empresas estatais, vendeu para empresários estrangeiros, grandes empresas do Brasil, teve a questão de pedir dinheiro emprestado do FMI. Então Lula ele pega o país de Fernando Henrique Cardoso com uma dívida externa absurda. Fernando Henrique pediu dinheiro emprestado ao banco, ao Fundo Monetário Internacional. Lembram disso? Porque o Brasil estava com algumas dívidas e tal, vendeu as empresas brasileiras para tentar pagar essas dívidas, mas no caso ele só fez mais dívidas, porque aí o Brasil ficou devendo esse Banco Central, né? Que é o Banco Central, não, perdão. Esse banco que é o Fundo Monetário Internacional. Então, desculpa, o Lula... Deixa eu beber uma água. O Lula, ele pega o país com uma dívida imensa desse Fundo Monetário Internacional. E ao longo do seu governo ele consegue pagar tudo que o Fernando Henrique deixou aí vendendo de dívida, né? E ele cria também esses projetos sociais, né? A gente já viu que o Fernando Henrique Cardoso tinha criado o Bolsa Escola, né? Que as crianças recebiam um certo valor. E com o Bolsa Família, o Lula ele amplia essa entrega, né? Essa participação das pessoas. Então, ele é muito querido principalmente no Nordeste, nos locais mais pobres, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, na capital, o Rio de Janeiro é uma cidade muito rica, né? A gente vê a pobreza, a gente vê pessoas mendigando na rua, a gente vê pessoas desempregadas, mas a gente não tem noção do que é a pobreza que é no Nordeste, que tem as secas, ou nas populações que moram naqueles rios, populações ribeirinhas. É uma pobreza da pessoa morrer de fome, né? Então essas pessoas no governo Lula, elas tiveram a qualidade de vida melhoradas um pouquinho por conta desse Bolsa Família, que era esse pouquinho de dinheiro, mas que conseguia alimentar essas famílias, tá? Então ele é muito querido ainda é muito querido pelos mais pobres, né? Nesse momento ele era muito querido pelas classes médias também. Lula conseguiu fazer
que as empresas nacionais crescessem, que os bancos enriquecem, os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres conseguiram não morrer mais de fome, né? Os governos do PT tirou o Brasil do mapa da fome. Então ele era muito amado aí no seu primeiro governo por todo mundo, né? Aos poucos, muitos foram se desencantando, mas pelos mais pobres ele ainda é adorado até hoje, né? Aí, no final do primeiro mandato, já algumas investigações já começavam a surgir falando sobre corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Dentro do PT. Então, pensava-se que talvez ele pudesse não ganhar as eleições, né? Para tentar a reeleição, para tentar um novo mandato, mas ele ganha, né? Lula ele consegue se reeleger, tá? Então ele vai para mais um mandato. Segundo mandato de Lula. No início do segundo mandato, Lula adotou medidas que colaboraram para diminuir a taxa de desemprego e ampliar os programas sociais já implementados. Em 2007, lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ajudou a elaborar. O PAC consistia em um conjunto de medidas econômicas que visavam o desenvolvimento da economia brasileira, a geração de empregos e a melhorias das condições de vida da população. Bom, a participação de Dilma nesse programa foi bem sucedida e contribuiu para que ela fosse escolhida pelo partido para concorrer às eleições presidenciais em 2010. De modo geral, o governo Lula melhorou a qualidade de vida da população mais pobre. Por outro lado, as acusações de corrupção continuaram a ocorrer e causaram bastante indignação em parte da população, né? Aí são algumas obras do PAC, esse projeto aí do governo Lula, tá? Então, no segundo mandato do Lula, a taxa de desemprego no Brasil ela era muito baixa, né? Hoje o Brasil tem uma taxa de desemprego muito alta. O que é a taxa de desemprego? É a quantidade de pessoas, né? A porcentagem de pessoas desempregadas que não têm emprego no Brasil. No governo Lula, essa taxa era baixíssima, as pessoas estavam empregadas, né? E agora a gente vê uma taxa de desemprego muito alta, né? O Lula conseguiu fazer isso aí com o nosso país, saindo de uma crise, né, financeira desde o governo Collor e etc. Então, a Dilma ela era uma ministra muito importante do governo Lula e ela foi escolhida aí para ser a sucessora de Lula porque novamente tivemos um presidente que ficou 2 mandatos no poder, né? Então, ele exerceu o primeiro mandato, exerceu o segundo mandato, ele não poderia se reeleger porque a Constituição não permite mais do que 2 mandatos. Então, ele deixou aí uma sucessora também do Partido dos Trabalhadores, que é a Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff não tinha sido nunca governadora, prefeita, nada disso, ela era ministra e ela foi eleita aí, então, presidente do Brasil. Para você ver o quanto a popularidade do Lula era tão grande naquele momento que ele conseguiu deixar como sucessora uma mulher e fazer com que ela fosse eleita. E a gente tem aí a primeira mulher presidente do Brasil apenas no ano de 2010, né? Então a gente vê novamente como as mulheres aí na história, elas têm, nós temos, né, esse atraso de igualdade em relação aos homens, né? O Brasil já teve um monte de presidente e só em 2010 a gente tem uma presidente mulher, né? E só em 2003 a gente teve um presidente pobre vindo da classe trabalhadora, que era o Lula. Vocês lembram que no coronelismo, lá na Primeira República, com Vargas, o próprio Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, todos eles eram das classes altas, muito bem estudados e muito bem de vida financeiramente, né? A gente vai ter o primeiro presidente pobre aí vindo da classe trabalhadora, que é o Lula, e depois a primeira presidente mulher em 2010, tá? Em meio a protestos, Dilma perdeu... perdão, acho que eu botei o slide trocado. Os governos de Dilma Rousseff. Em 2011, Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil. Seu governo procurou dar continuidade aos projetos sociais e econômicos desenvolvidos no governo Lula. Todavia, durante os primeiros anos do governo de Dilma, a economia internacional entrou novamente em crise, refletindo diretamente no Brasil. Ponto importante desse parágrafo: a economia internacional entrou novamente em crise. Todo o mundo entrou em crise, tá? Então o Brasil teve uma crise financeira muito grande no governo Dilma. E isso é um ciclo que acontece, né? O país ele tem uma melhora financeira, você fica assim, a classe mais pobre ela consegue respirar, consegue comprar coisinhas e ter uma casa e ter um carro, papapá. E daqui a pouco começa uma crise e começa tudo de novo, né? Isso aconteceu. O governo Fernando Henrique, a gente tinha uma crise financeira, o governo Lula assumiu e melhorou condições de vida, o governo Dilma a gente tem uma crise de novo. Então um grande sobe e desce, né? Essa instabilidade econômica. Isso aconteceu no mundo todo, tá?
Conforme o país passava por dificuldades econômicas, a insatisfação popular contra o governo aumentava. Dilma passou a sofrer fortes críticas relacionadas ao mau uso do dinheiro público, principalmente devido aos altos gastos na construção de equipamentos para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as mais escandalosas corrupção. Essa insatisfação, desculpa, porque a letra fica embaçada aqui, gente, levou a uma série de manifestações no ano de 2013, abalando a popularidade da presidente. Então, gente, o governo Dilma, ele sempre foi meio instável, né? No final do primeiro mandato, já tinha essas questões da corrupção do governo do PT, e a Dilma, ela não era uma pessoa muito comunicativa, carismática, como o Lula era, né? Então, ela não conseguia trazer para ela essas falas, enfim, que o Lula conseguia com a população. E no governo da Dilma, é muito importante falar que todas as armações, esquemas de roubo, de corrupção do PT, dentro do partido PT, eles foram descobertos dentro do governo Dilma Rousseff. E não porque agora está tendo corrupção. Corrupção é uma coisa que tem no Brasil desde sempre, vocês viram, né? Desde o voto de Cabresto lá, que o coronel obrigava os ex-escravizados a votar no candidato que eles queriam. Então, corrupção existe no Brasil desde que o Brasil foi achado pelos portugueses. Então, não que isso tenha acontecido no governo do PT, mas a Dilma abriu comissões, né, de investigação, assim como a Operação Lava Jato, que teve início no governo Dilma. Então, é muito importante frisar a importância da presidente se disponibilizar a ajudar as investigações, tá? A Dilma, no governo dela, ela abriu e falou, me investigue meu partido, que vocês acharem, tá achado. E grande parte dos integrantes do Partido dos Trabalhadores foram presos, pessoas importantíssimas dentro do Partido dos Trabalhadores, inclusive o presidente Lula foi preso nessa investigação. E é muito importante entender que mesmo que isso tenha acontecido no governo da Dilma, foi o próprio governo Dilma que permitiu que essa investigação acontecesse. Então, quando a gente fala em Polícia Federal investigar o presidente, a gente não está falando, vai bater de frente com o presidente para quê, se ele é o presidente. É extremamente importante que se investigue justamente para não haver corrupção. O governo Dilma e a Operação Lava Jato, eles escancararam a corrupção dentro do próprio partido da Dilma, tá? A Dilma tacou fogo no próprio circo, porque ela permitiu a Operação Lava Jato, tá? Então, a gente tem que entender que houveram corrupções dentro do partido. A gente tem que entender que o governo Dilma, ele não foi um governo bom socialmente para a população, ela faltou em diversas questões, mas que foi no governo dela que foi possível descobrir as corrupções, porque ela abriu o governo para investigação, tá bom? Segundo mandato de Dilma Rousseff. Desde o início do seu segundo mandato, o governo de Dilma foi contestado por parte da população. A sociedade brasileira estava dividida entre os apoiadores e os que discordavam do governo e queriam mudanças. Com o aumento constante de denúncias de mau uso do dinheiro público, a descoberta de mais casos de corrupção, já no primeiro semestre de 2014, apenas 30% da população apoiava o governo. Um número semelhante ao de Collor na época que confiscou a poupança dos cidadãos. Então, Lula tinha 89% de aprovação. Dilma tinha 30%, né? Ela foi muito massacrada aí, né? Ninguém aguentava mais o governo da Dilma, que foram realmente governos terríveis para o Brasil. Ela não soube administrar bem o país, o dinheiro público, e teve a questão da Copa do Mundo, que houve grandes desvios de dinheiro por conta da corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso incomodou muito a população e foi uma época de muitos protestos, pessoas iam para a rua, ficavam dias, e ela sofreu o processo de impeachment, que o Collor sofreu, vocês lembram? O Congresso votou e o Congresso decidiu que ela precisava se afastar da presidência. Em meio aos protestos, Dilma perdeu o apoio político de parte de seus aliados e até mesmo de seu vice-presidente Michel Temer. O vice-presidente dela ficou contra ela. Os sucessivos escândalos envolvendo agentes do governo diminuíram a popularidade da presidente cada vez mais. Durante todo o ano de 2015, milhões de pessoas foram às ruas pedir o impeachment da presidente. O pedido foi aceito pela Câmara dos Deputados em dezembro do mesmo ano, quando ela tinha apenas 9% de aprovação popular. Gente, 9% das pessoas apoiavam o governo Dilma. Trágico. Então ela sofreu aí processo de impeachment, ela foi condenada por dar tal de pedaladas fiscais. Depois vocês procurarem no Google, tiverem interesse, vai estar dizendo lá direitinho. E ela é obrigada a sair do governo e quem assume é o seu vice, Michel Temer, né? Alguns anos depois, ela foi inocentada do processo de pedalada fiscal, então ela acabou sendo retirada da presidência sem ter cometido crime nenhum. Lembrando, gente, que governar mal, ser um mau presidente, não é
motivo constitucional para se retirar alguém do poder. O que se faz retirar alguém do poder e se colocar um processo de impeachment, assim como o Collor sofreu por ter confiscado a poupança das pessoas, por ter realmente descoberto questões de corrupção, isso constitucionalmente você tem que tirar o presidente porque ele cometeu um crime, tá? Mas infelizmente governar mal e ser um presidente ruim não é motivo para processo de impeachment, e a Dilma acabou sendo retirada do poder e tendo depois sido inocentada das acusações, então ela acabou sendo retirada sem motivos, tá? Aí quem assume é o vice dela, o Michel Temer, também conhecido como o Vampirão. Olha a cara de Michel Temer. Vamos lá. Em 31 de agosto de 2016, o vice-presidente Michel Temer tomou posse do cargo de presidente da República e iniciou um governo de transição. Temer recebeu um governo sem apoio popular, enfrentando uma grave crise econômica e diversos escândalos de corrupção. Na tentativa de resolver essas situações, anunciou uma série de medidas de austeridade, com a finalidade de recuperar as contas públicas, e a principal delas, e única aprovada durante seu mandato, foi um conjunto de alterações legislativas que visava congelar os gastos públicos por 20 anos e estabelecer um limite de gastos anual para o governo. Devido à intensa crise política resultante da descoberta de casos de corrupção e da contestação da população às medidas de austeridade, o governo Temer não conseguiu aprovar outras medidas de reforma de Estado até o final do seu mandato de 2018. Ele ficou 2 anos aí no poder, que foi quando a Dilma saiu em 2016, e ficou até 2018. E o grande feito aí, acontecimento do governo Michel Temer foi a aprovação desse teto de gastos, que significa que durante 20 anos os valores destinados às secretarias vão ser os mesmos, tá? A gente sabe que isso não funciona porque se você vai no mercado hoje e se você vai no mercado daqui a 20 anos, as coisas vão estar com preço totalmente diferente. Você vai no mercado, se você fosse no mercado há 3 meses atrás comprar 1 quilo de arroz, era R$3. Hoje o arroz está 6. Então, se você congela o investimento, o dinheiro que você passa para a educação, o dinheiro que você passa para a saúde, ele vai ser sempre o mesmo durante 20 anos, daqui a alguns anos a gente vai ter o resultado dessa medida, porque as coisas vão estar mais caras e o dinheiro destinado para comprar essas coisas vai continuar sendo o mesmo. Então isso foi um retrocesso aí do governo Michel Temer. A gente vai ver, vai ter esse resultado aí em alguns anos. Já estamos tendo, né, com a pandemia. Aí a gente chega no final do governo Temer e a gente entra no Jair Bolsonaro, que é o nosso atual presidente da República. Em 2018, Jair Bolsonaro, ex-capitão militar e deputado federal, por 7 mandatos foi eleito presidente da República. Pertencente a um pequeno partido político, se comparado aos partidos que tradicionalmente governaram o Brasil. Bolsonaro tinha um pouco tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão para divulgar as suas opiniões e propostas. No entanto, por ser muito ativo nas redes sociais e na internet, soube fazer uma forte campanha baseada em notícias e mensagens por aplicativo. Essa inovação em publicidade fez com que ele ficasse mais conhecido. Bolsonaro atraiu admiradores e fortes críticos. Em sua campanha, defendeu medidas anticorrupção e apresentou propostas polêmicas, como ampliar acesso da população a armas de fogo, reduzir a maioridade penal e aumentar a idade mínima para a aposentadoria. A candidatura dele também foi marcada por uma tentativa de assassinato que sofreu um mês antes da eleição, o que afastou das atividades da campanha eleitoral. Em seu discurso de posse em 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro comprometeu-se a fazer reformas econômicas, revogar o Estatuto de Desarmamento e valorizar a família. Gente, a campanha de Jair Bolsonaro ela foi quase que toda feita em mídias sociais, vocês se lembram, né? Os debates aí que tinha em Facebook, em WhatsApp e coisas relacionadas sobre política, né? Há muito tempo não se falava mais sobre direita, esquerda, antigamente a gente nem ligava, nem sabia o que é isso. Hoje em dia você tem que se posicionar e falar, olha, sou de direita, olha, sou de esquerda. Isso ficou muito evidente aí nessa eleição de 2018, tá? E o que o texto está falando aqui é que a gente vai ter um candidato novo na política, né? Quem dominava a política aí há anos era PSDB e PT, né? Então a gente tinha uma direita, que era o PSDB, a gente tinha essa esquerda, que era o PT. Então, você apoiando ou não, defendendo ou não, você meio que já sabia mais ou menos o que aqueles partidos, que linha aqueles partidos iam seguir, né? Tendo chegado à presidência da República. E o Bolsonaro, ele vinha de um partido novo, não novo, mas de um partido pequeno, que nunca tinha tido um cargo tão grande quanto de presidente, e ele era uma pessoa que, assim como a Dilma, nunca tinha assumido um cargo de governança. Ele nunca tinha sido prefeito, nunca tinha sido governador, então nunca tinha administrado assim nenhum estado. Então ele era uma pessoa antiga na política, mas nova nessa questão administrativa, tá? Então o Bolsonaro é aquela questão, né? Ame ou odeie. Ele é uma pessoa de personalidade muito forte, e até hoje o governo dele tem algumas questões, né? Ele é bastante conturbado, né? Ele estava nesse partido, agora ele já não está mais. Tinha pessoas que o apoiavam
firmemente, agora já estão contra eles, né? É um governo bastante instável também. Aí ele sofre esse atentado aí durante a campanha, né? Ele recebe essa facada na barriga, ele acaba ficando afastado, não consegue fazer campanhas eleitorais como os outros candidatos. E ainda assim, ele ganha a presidência da República e ele assume aí em 2019 com suas falas polêmicas, né? Aí uma coisa que ficou muito marcante também na posse do presidente foi essa questão aí que essa página está falando. A importância da inclusão das pessoas com deficiência. No dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele fez um discurso à população brasileira em Libras, a língua brasileira de sinais. O objetivo da primeira-dama era mostrar seu compromisso de trabalhar em prol da inclusão de pessoas com deficiência, né? As leis brasileiras de inclusão da pessoa com deficiência foram uma importante conquista de vários setores da sociedade. Entretanto, para compreender melhor o assunto, é fundamental entender o alcance da expressão pessoa com deficiência. Bom, a gente sempre vê no horário político, né, e nos pronunciamentos oficiais do presidente, sempre tem aquele cantinho, tipo o cantinho que eu tô aqui agora, né, da pessoa falando, traduzindo para Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, para os surdos, né. Mas aí, nesse momento, em transmissões ao vivo, é um pouco mais difícil de fazer não, né? Não é difícil de fazer. É difícil eles colocarem essa transmissão. E a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela fez essa transmissão. Ela fala em línguas, ela fala em Libras e ela fez aí essa apresentação, essa transmissão em Libras. E toda live que o presidente Bolsonaro faz, sempre tem uma pessoa traduzindo para Libras ao lado dele. Então, esse também é uma marca bem forte do governo dele. Ele faz bastante essa ponte, né, da pessoa surda, que ela possa sempre estar acompanhando ali, como todos nós conseguimos acompanhar. E isso é extremamente interessante e algo que seria muito bom se todos os presidentes levassem daqui para frente. Porque nesse mundo de internet, né, antigamente o presidente, quando ele queria falar com a população, ele marcava um horário na televisão e jogava lá o pronunciamento dele em todas as emissoras e a gente assistia. Então tinha aquela librazinha ali no canto, porque era uma coisa gravada e tal. Mas agora, com o advento da internet, essa, né, expansão na internet, o presidente ele vai lá e faz uma live e faz uma postagem no Twitter, no Facebook, a hora que ele quer. Então é muito importante que tenha realmente essa tradução para Libras. Então esse é um ponto importante do governo do presidente Bolsonaro, tá? Então foi isso, falei rapidamente dos governos do PT, do governo de Michel Temer e o governo Bolsonaro. Só esse pouquinho aí, porque a gente só tem aí 2 anos, né, de governo, tá? Então é isso, amores. A gente encerra aqui nosso conteúdo de história. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!